Aleluias. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos, essa madrugada o Espírito Santo me tocou para ministrar uma palavra em especial para a igreja do Senhor. E conforme a sua vontade, assim eu farei, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, aqueles que podem, abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Apenas o versículo 1 que diz assim: Ora, e disse o Senhor a Abraão: Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Amém, amados? Só até aqui. Queridos, a palavra do Senhor é que ela vem falando sobre um homem chamado Abraão. E como Abraão, irmãos, muitos às vezes recebem de Deus um chamado, uma direção, um caminho, mas poucos são aqueles que dão ouvidos ao Senhor para obedecer esta chamada, para seguir essa direção, para seguir esse caminho. Querido, você que pode, coloque a mão no seu coração agora que eu vou fazer esta oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco nessa noite diante do Senhor para orar por minha vida, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos. E cada um dos teus filhos, Senhor, que ouvirão esta mensagem, que estão ouvindo nesta hora, eu oro por eles também para que todos eles sejam uma bênção na tua presença. Porque esta é a tua palavra, Senhor, sê tu uma bênção. E quantas das vezes, Senhor, nós não somos bênção, mas eu te peço nessa noite, se existem crentes que estão ouvindo essa mensagem e não são bênção, a partir de hoje eu oro para que eles se tornem uma bênção nas tuas mãos e na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha irmã, meu ouvinte nessa madrugada, jovens, mulheres, enfim, você que está ouvindo esta palavra, eu quero que você preste bem atenção, porque é uma ministração especial. Nunca preguei assim na madrugada, irmãos. Confesso que eu nunca gravei um áudio de pregação, não, de oração vários, mas de pregação não. E eu sinto que há uma necessidade, enquanto eu orava agora há pouco, nessa nossa campanha, eu senti uma necessidade muito grande de ministrar esta palavra. O Espírito Santo tocava poderosamente no meu coração para fazer isso. E aqui estou eu. Queridos, a palavra do Senhor diz assim que Abraão era tido conhecido como o pai da fé. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, ele é um texto maravilhoso que às vezes eu gosto de ler até em voz alta dentro da minha própria casa, porque eu creio, irmão, que quando nós lemos a Bíblia em voz alta, nós liberamos o poder contido na palavra de Deus. Quantos creem que a palavra de Deus tem vida? Porque eu creio, você crê, eu creio. Aleluia. E quando eu leio esta palavra, ela é gloriosa. Muitas vezes, irmão, como você, como muitos, eu também já passei por desertos e inúmeras provações. E haviam fases da minha vida, irmãos, que eu não tinha mais motivação para prosseguir e seguir adiante. Então eu não tinha força às vezes nem para orar. E como um dia o Espírito Santo me ensinou, e eu costumo ensinar as pessoas que a leitura da palavra de Deus é o combustível da nossa oração. Se você quer ser um crente que ora cheio de unção, cheio do Espírito Santo, você precisa ler mais a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, irmão, como voltando à ministração, diz aqui em Gênesis 12, onde nós lemos, que Deus ele falara com Abraão. Amados, eu só li esses versículos para que você entendesse. Deus ali não fez promessas a Abraão, assim, não lhe deu nada materialmente dizendo, palpavelmente, fisicamente olhando com os olhos carnais. Deus não apareceu como apareceu há anos depois, diante de Israel no monte. Fez tremer, fez fumegar. Deus não falou, irmãos, com Abraão com sinais e maravilhas e prodígios como fez no Egito.
Deus simplesmente só falou para Abraão. Não sei, irmãos, se foi numa voz branda, numa voz como uma brisa, não sei se foi numa voz tremenda e poderosa. A minha Bíblia só diz que Deus falou a Abraão e Abraão simplesmente obedeceu ao Senhor. Queridos, muitas das vezes, irmão, você pode pensar assim, então, como pode? Abraão era louco simplesmente ouvir a voz de um Deus que ele nunca tinha ouvido falar. A palavra de Deus diz, irmãos, que a família de Abraão era uma família toda idólatra. Era um povo que não temia a Deus, era um povo, irmão, que não servia ao Deus eterno, ao Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim que o pai de Abraão ele era fabricante de terafins, ou seja, de ídolos. Eles não conheciam a Deus, eles não temiam ao Senhor. E o Senhor simplesmente apareceu na vida de Abraão. Aqui cumpre-se aquela palavra qual Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem me aprazer ter misericórdia. E Deus, ele simplesmente, irmão, escolheu Abraão do meio da parentela dele. Querido, Deus sabe o que existe dentro do meu e do seu coração. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor nos conhece. O Senhor, ele simplesmente nos conheceu. Acredito eu que Deus olhava em Abraão e Deus havia visto em Abraão uma fé muito, muito tremenda. Deus havia visto em Abraão algo diferente de todas as pessoas que existiam ali naquela terra. A palavra do Senhor diz, irmão, que Ló, ele era sobrinho de Abraão, que ele era órfão, que ele perdera o pai. Deus poderia ter escolhido a Ló, coitado, um órfão, havia estado agora sozinho, sem pai, sem sua família, mas Deus não olhou, não escolheu Ló, Deus escolheu Abraão. Deus viu algo diferente em Abraão, Deus simplesmente o chamara e Abraão, e Deus, irmão, como nunca errou em suas escolhas, ele jamais erra. Abraão, ao ouvir a voz do Senhor, obedeceu. Eu quero dizer a você nessa noite, apertar uma tecla pause aqui, e te dizer a você que está me ouvindo, que muitas das vezes você tem questionado ao Senhor e dito: Deus, por que o Senhor não tem salvado meus parentes? Por que o Senhor não escolheu outro de dentro da minha casa para fazer a tua obra? Por que Deus escolheu a mim? Senhor, eu não consigo ganhar ninguém para Jesus. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Você tem posto empecilhos, falado tantas coisas ao Senhor. Mas eu quero dizer a você que o meu Deus, ele nunca errou. E não é agora, irmão, que ele ia errar ter escolhido a você. Se Deus escolheu você, se Deus chamou a tua vida para fazer a obra dele, você vai lá e faça. Abra a tua boca e pregue. Abra a tua boca e adore. Se o Senhor escolheu você, irmão, é porque ele viu algo diferente em você. Ele te chamou porque ele te escolheu antes de você nascer. Então, não questiones a Deus nas suas escolhas e decisões. Deus, querido, sempre fez, sempre soube o que faz, e ele sempre saberá. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Abraão simplesmente, ao ouvir a voz de Deus, pegou tudo o que ele tinha e saiu da casa da sua parentela. Queridos, muitas das vezes Abraão podia estar ali, mesmo sendo fabricante de terafins com seus pais. Ele podia estar sentindo algo ali, um vazio, alguma coisa estranha, diferente. Como pode, irmão, alguém simplesmente abandonar a casa, a família, alguém abrir mão de pessoas que conhece desde que abriu seus olhos, desde que nascer, simplesmente das costas e sair? É porque existe algo novo, existe algo diferente. Abraão sentia algo como ele nunca sentira antes. Querido, a experiência de você ouvir a voz de Deus, quando você é escolhido por ele, pulsa dentro da tua alma um desejo imenso de obedecer à voz do Senhor, de seguir à vontade o caminho do amado Senhor. E a palavra do Senhor diz que assim Abraão fez. Ele simplesmente pegou a sua esposa, seu sobrinho a quem ele estava criando, e saiu do meio da sua parentela. Deus havia dito para Abraão que faria de Abraão uma grande nação, que o abençoaria, e que todos aqueles que o abençoassem seriam benditos, e aqueles que o amaldiçoassem seria amaldiçoado. Querido, eu quero dizer, olha o poder que existe numa aliança com Deus. Você já parou para pensar que todas as pessoas que abençoam a sua vida, só pelo fato de você ser um servo de Deus, a bênção do Senhor vem sobre ele? É por isso, meu querido, que eu sempre digo, não se meta com crente. A melhor coisa é você ser amigo de todos eles, porque a palavra do Senhor é muito clara: aquele que os abençoa, Deus abençoará. Mas aqueles que os amaldiçoam, também Deus também será amaldiçoado. Porque
o Senhor, irmãos, Ele colocou sobre a nossa vida um espelho que reflete a sua glória, o espelho da sua grandeza, da sua santidade. O amor do Senhor é tão grande pelos seus filhos, que tudo aquilo, irmão, que as pessoas lançam sobre nós, sejam bom ou ruim, retorna a elas, porque o amor de Deus nos protege, a sua justiça é que nos guarda. Querido, a palavra do Senhor diz que Abraão simplesmente saiu. Abraão não tinha um mapa, irmão, Abraão não tinha um GPS, Abraão simplesmente saiu dali da terra do seu pai sem rumo, sem direção. Não sei, irmão, mais ou menos quantos anos tinha Abraão, mas a palavra do Senhor nos mostra claramente que ele não era tão novo, que ele não era um jovem, ele não era um adolescente. Abraão já era um homem adulto. E ele simplesmente ouviu a voz do Senhor e saiu. Foi para onde o Senhor havia mandado, sem questionar, sem pensar, sem temer, ele simplesmente obedeceu. Eu quero dizer a você, igreja, nessa madrugada, coloque a mão no seu coração. E em nome de Jesus, determine dentro de você e diga essas palavras: Senhor, eu preciso da fé que tinha Abraão. Eu libero na minha vida o dom da fé. Eu preciso, Senhor, te obedecer mais. Eu preciso, Jesus, te dar mais ouvidos nas tuas palavras. Senhor, em nome de Jesus, conceda-me o dom da fé. Amém. Eu ministro sobre a tua vida e libero esta palavra de fé, esta palavra de poder. A palavra do Senhor diz, irmão, que Abraão, ele obedecera ao Senhor. Ele simplesmente saíra, bastou Deus falar com ele que ele obedecera a palavra do Senhor. Ele saiu sem olhar para trás e, segundo do que nos relata a Bíblia Sagrada, Abraão nunca mais tornou a casa dos seus pais. A palavra do Senhor diz que Abraão, irmão, passou muitos anos debaixo dessa terra, andando de canto em canto, como um peregrino, como um forasteiro, de lugar a lugar, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a direção que Deus lhe dava. Eu quero dizer a você nessa noite que tem andado sem rumo, sem direção, que você vai receber um GPS em nome de Jesus dentro do teu coração, na tua vida, para você aprender a ser direcionado pelo Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito de Deus, porque a palavra do Senhor diz lá, amado, em Romanos capítulo 7, que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E quantos Nagasub Mekevia, Nagashere Meklevia, Naramanácia são os crentes hoje em dia que não tem esse toque, não tem essa intimidade, ele não sabe o que fazer, ele não tem esse discernimento, mas nesta madrugada o Espírito Santo está dizendo: vou lhe dar discernimento para que tu aprendas o que fazer. Tu vai saber aonde ir, o que falar. O momento de ir, o momento de não ir, o momento de abrir a boca, o momento de ficar calado. Deus vai direcionar a tua vida. Quantos recebem esta palavra? Aleluia, porque eu recebo, Senhor. E a palavra do Senhor diz que ali começou a jornada de Abraão. Um homem, irmão, que saiu sem direção, como eu já havia dito, sem rumo, sem herdeiro, simplesmente com a sua esposa. A Bíblia diz assim, irmãos, que Deus começou a abençoar grandemente a vida de Abraão. Deus começou a honrar tudo que Abraão tinha, amados. A palavra do Senhor diz assim que Abraão, ele se tornava um homem muito rico. Quando ele começou a andar e obedecer a voz do Senhor, Deus começou a honrar a vida financeira de Abraão. Talvez, irmão, Deus havia honrado Abraão de uma maneira a qual ele nunca foi próspero. E eu quero dizer a você nessa madrugada, se você tem aliança com Deus, tenha paciência que o momento de Deus honrar tuas finanças está chegando. O momento de Deus abençoar a tua vida está chegando. Primeiro, querido, é necessário que tu passe um processo para que Deus venha te moldar, para que Deus venha te lapidar, para que Deus venha te ensinar. É necessário, irmão, que você seja moldado por Deus. É necessário que você seja, querido, guiado por Deus. E eu quero dizer a você nessa madrugada que você está sendo apenas moldado pelo Senhor, para que o Senhor comece a abrir a janela dos céus e te abençoar. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão um dia, ele disse ao Senhor que o que lhe adiantava tanta riqueza se ele não tinha um herdeiro? Se ele não tinha um filho, ele disse a Deus: Senhor, o meu herdeiro
é o meu escravo, Eliezer. E diz a palavra do Senhor que Deus prometeu ali a Abraão um filho. Deus lhe prometeu ali Isaac, que seria o filho da promessa. Mas infelizmente, irmão, houve uma situação na vida de Abraão inesperada. A palavra de Deus diz assim que Sara, sua esposa, tentou tomar a frente de Deus, tentou ajudar o Senhor colocando Agar para deitar-se com Abraão, para que ela engravidasse e assim Agar tivesse um filho e ela dissesse que o filho era dela. E diz a palavra do Senhor, irmão, que o preço que Sara pagou foi muito alto. Querido, eu quero dizer a você nessa madrugada, se Deus lhe fez uma promessa, não tenta ajudar o Senhor. Ei, irmã, se Deus prometeu a você que vai te casar, não precisa colocar um shorts curtinho, uma micro saia. Você não precisa ajudar a Deus. O que o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tu não precisa, irmã, deixar de ser fiel ao Senhor para dar ouvido a fábulas profanas, palavras mentirosas que Satanás tem soprado à tua mente, dizendo a você que você não vai casar nunca, dizendo a você, irmão, que você não vai conseguir ter aquilo que Deus tem te falado. Ei, você não precisa, irmão, simplesmente achar que para Deus te abençoar, irmão, dentro do teu trabalho, você precisa sair da igreja para ir fazer cursos, abandonar a posição que Deus te confiou na tua vida, para você sair por aí fazendo curso, fazer faculdade, enfraquecendo-se na fé. Eu quero dizer a você nessa madrugada, ouça a direção do Espírito Santo para a tua vida. Ouça a palavra que Deus está lhe dando. Fique na posição, apenas ore. Apenas creia, apenas confie. Você não precisa tentar ajudar a Deus, porque você pode pagar um preço alto por isso. Ei, mulheres, se Deus prometeu a vida do seu esposo, uma promoção, um cargo melhor, não vá fazer como Sara, empurrar o seu marido para fazer cursos, para fazer faculdade. Você pode perdê-lo. Faça o que Deus manda, apenas confie, apenas ore. Você não adianta dizer, mas irmã, eu tenho que fazer a minha parte para Deus fazer a dele. Sim, a sua parte, meu querido, é você levantar e trabalhar todo dia no horário certo, fazer a tua parte, trabalhar, ir almoçar, voltar do almoço ou janta no seu horário que você trabalha, no seu devido horário, porque a palavra do Senhor diz assim: busque primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A sua parte, que o Espírito Santo está lhe dizendo nessa noite, é que você trabalhe com honestidade, trabalhe com retidão, porque Deus te honrará. Não é para você sair correndo por aí, abandonar seu cargo na igreja, abandonar o foco, a direção que Deus tem te dado, que Deus te deu há muito tempo atrás, de fazer algo para Ele, para você fazer algo para ti. Querido, não saia do foco, não saia da posição. Deixa Deus agir na tua vida. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Ei, irmão, você não precisa ir num bar, num bordel, numa boate, procurar a tua preparada, procurar uma mulher para ser sua esposa. Deus vai te dar uma serva de Deus, Deus vai te dar uma serva de Deus. Luz e trevas não se entrelaçam. Deus mostra pessoas jovens, pessoas que Deus tem me mostrado, irmãos, que o diabo ele tem semeado uma semente do inferno. É uma semente profana na sua mente, dizendo para você assim, que graça tem você namorar uma crente. Vai buscar uma lá no mundo para você ganhar ela para Cristo. Querido, a Bíblia diz assim que não existe aliança entre Deus e o mundo. Questão de você ganhar a alma, isso é primordial, é uma ordem que Deus nos deu. Nós temos que ganhá-las. Mas para você se casar, meu querido, isso é totalmente antibíblico. A palavra do Senhor diz que nós só podemos nos casar com mulheres cristãs ou com homens cristãos. Somente pessoas que servem a Jesus. Não adianta você querer, irmão, contrariar a palavra de Deus. Não existe exceções. Luz e trevas não se entrelaçam. Aquilo que Deus reservou para você está guardado em Deus, está escondido em Deus. Você tão somente faça a vontade do Senhor. Fica na posição que Ele mandou você ficar. Continue orando, continue buscando, que na hora certa, querido, Deus vai preparar. O problema de muitos jovens hoje em dia é que a nossa juventude, a nossa mocidade só pensa em namorar, só pensa em casar como se a vida, como se o mundo fosse acabar amanhã cedo, como se a vida só houvesse casamento. Querido, desfrute o melhor da vida, desfrute mais da tua vida, desfrute seus amigos, desfrute a palavra de Deus acima de tudo, desfrute outras diversões, desfrute Jesus Cristo. A vida não é só namoro, a vida não é só casamento, a vida tem muitas outras coisas para ser desfrutada. Peça para Deus sabedoria e aprende a desfrutá-la da maneira mais correta, da maneira santa e correta.
Não me venha, irmão, com esse negócio de que, eu preciso casar porque eu não quero cair. Ei, querido, busque no Senhor graça, busque no Senhor fortaleza. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Sara pagou um preço alto depois, por simplesmente querer dar uma ajudinha ao Senhor. Muitos crentes, às vezes, como Sara, procuram um atalho para a bênção. Cuidado, irmão, atalho é coisa do diabo, é coisa do inferno. Você, para alcançar a bênção do Senhor, tem que passar o processo que Ele te falou que você teria que passar. Aquilo que Deus determinou na tua vida no momento certo vai acontecer. Não pegue atalhos para a tua vitória, não pegue atalhos para a tua bênção. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Agar de fato engravidou. E que Agar, irmã, começou a desprezar e humilhar Sara. A palavra do Senhor diz que Ismael nasceu e Sara se sentia humilhada, oprimida. E ainda depois ela foi lá e pôs a culpa sobre Abraão e disse para ele: seja o meu agravo sobre ti. Ela faz as coisas erradas e culpa Abraão, como todo crente torto e rebelde. Ele nunca assume a culpa dele mesmo. Ele apronta as coisas, alguém tem que ser culpado pelos atos, pelos erros dele. Ele mesmo nunca assume aquilo que ele faz. Querido, cada um responde por si. Cada um é dono da sua própria vida. Cada um vai prestar conta por si a Deus. Seja, irmão, um crente, seja uma pessoa de caráter, de personalidade. Aqui, os seus erros você deve assumir. Converta-se do seu pecado, do seu mau caminho. Confessa seu pecado a Deus, irmão, e posiciona a tua vida. Depois da queda, irmão, existe a restauração. Eu vejo muitos crentes que muitas das vezes caem e quando se levanta já diz assim: Deus me perdoou. E já sai correndo, já quer pregar, já quer louvar, já quer fazer a obra. Querido, depois da queda existe um processo de restauração. Deus, ele levanta a gente novamente, ele perdoa todos os teus pecados. Mas primeiro ele te restaura antes de te enviar. Deus não vai enviar ninguém quebrado, ninguém de qualquer maneira, ninguém moído. Porque a obra de Deus, irmão, é muito séria. As coisas do Senhor é muito santa. Então, querido, se você deslizou em algo aí na tua vida, eu aconselho a você primeiro, repara teu altar. Coloca a sua vida no altar de Deus. Passa pelos processos que você precisa passar. Você precisa ser restaurado, renovado pelo Senhor. É que nem um braço quando quebra, querido. Quando você quebra um braço, primeiro o médico olha. Às vezes é necessário pôr no lugar. Aí primeiro o médico, irmão, olha o teu braço, tira uma raio-x. Depois ele ingessa. Assim é o pecado na nossa vida, irmão. Primeiro Deus o examina. Depois o Senhor ele ingessa. Ele dá sentença até o braço ser regenerado, até o osso ser restaurado. E assim, irmão, é quando nós caímos, existe um processo. É por isso, irmão, que a igreja tem estado uma bagunça, tem estado muito fruto podre em cima dos púlpitos, dos altares. O cara caiu ontem e amanhã ele já está pregando. Ele deu um deslize semana passada, ele já está de pé. E quando eu falo de queda, irmão, não falo só do pecado de adultério, porque falando na igreja em pecado, todo mundo já diz adultério. Eu digo mesmo, você, irmão, que outrora, infelizmente deu uma escorregadinha, tomou uma cervejinha, bebeu. Outrora você era usuário, irmão, de droga e deu uma escorregadinha, voltou a usar, deu uma cheiradinha, deu uma usada. Eu quero dizer a você, querido, espere o processo do Senhor. Deixa Deus restaurar a sua mente, regenerar a sua alma. Talvez você era viciado em pornografia, querido, fica no banco. Deixa Deus te restaurar, deixa o Espírito Santo regenerar a tua mente, libertar a tua alma. Talvez você era liberto, de repente deu uma deslizada, o inimigo te jogou nessas porcarias, tudo de novo. Mas eu quero dizer a você, querido, faça as coisas na direção do Senhor. Se você caiu, irmão, é um sinal que existia alguma fraqueza. Era um sinal que era como se você não estivesse totalmente pronto, totalmente preparado. Deixa Deus moldar a sua vida, deixa o Espírito Santo revestir você. Isso, irmão, acontece com a vida de muitas pessoas. Elas muitas vezes caem porque não sabem esperar o momento certo. O nosso querido Jesus deu um exemplo magnífico. A palavra do Senhor menciona lá no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, que Jesus mesmo disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, querido, muitas vezes antes de ir é necessário se revestir, é necessário se preparar. E eu vejo muitos crentes, irmão, caminhando por aí, dizendo: eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu vou fazer o querer do Senhor. Mas muitas das vezes, irmão, não espera ser preparado para o Senhor. É por isso que eu vejo hoje muitas famílias
destruídas, muitos lares, irmãos, arrebentados, casamentos destruídos, famílias, irmãos, indo para o buraco, porque alguém, irmão, não está sabendo esperar o momento de Deus, não está sabendo esperar a hora certa do Senhor. Querida, se o diabo está assolando seu casamento, é momento de você preparar e começar a investir da sua vida com o seu esposo, começar a orar pelo seu casamento. Eu sei que a palavra do Senhor diz assim, olha, que aquele que lança a mão no arado, irmão, não deve voltar atrás, que Deus não se agrada de covardes, isso é um fato. Mas quando a sua vida, irmão, começa a desmoronar, você só tem duas escolhas a fazer, ou deixar ela cair tudo de vez na tua cabeça, ou você pegar, parar, se revestir, se encher, se fortalecer e derrubar os demônios que estão assolando a tua vida. Muitas das vezes a posição é nossa, irmão, e nós não sabemos como tomá-las. Muitas igrejas eu vejo aí que simplesmente sugam os seus obreiros, sugam os seus membros, não orientam os irmãos, porque sabe que se aquele sentar, ele pensa assim, não vai ter quem se levante. Irmã, confia no Senhor, vai, faça pela fé, obedeça a voz do Espírito Santo. Se o seu lar está sendo retalhado, sua vida está sendo destruída, dê ouvidos à voz de Deus, peça para Deus, irmã, uma estratégia de vencer esse demônio no seu lar. Querida, não adianta você pegar o peso dos outros se você não carrega o seu próprio peso. Recentemente eu tenho visto histórias de mulheres, irmãos. Mulheres que outrora estavam uma bênção na casa do Senhor. Estavam uma bênção na presença de Deus, mas de repente o diabo destruiu o seu lar. Satanás colocou uma Jezabel na vida do seu esposo e levou o seu marido embora. O diabo tem destruído famílias com eficiência. Tem destruído casas, irmão, e casas sem pensar. Os crentes têm estado com a guarda baixa, irmão. O inimigo tem vindo, outros, irmão, o diabo tem levado seus filhos para a droga, filhas para a prostituição, mas eu digo a você nessa madrugada, ou você se posiciona, irmão, ou o diabo vai arrebentar com tudo mesmo. Você precisa fazer uma escolha na sua vida. Ou você faz, irmão, aquilo que você tem que fazer, ou senão o inimigo, ele vai destruir os seus, ele vai arruinar a sua vida, ele vai acabar com a sua vida, e não se deixe enganar, irmão. Não tem como você ser um obreiro com um lar destruído, não tem como você ser um líder espiritual com a casa toda arrebentada, irmão. Você precisa pôr primeiro a sua casa em ordem, isso é bíblico. A Bíblia fala assim que o homem, ele tem que saber primeiro cuidar da sua casa para depois cuidar das coisas do Senhor. Então, irmão, não adianta você querer, irmão, colocar a casa das pessoas em ordem se a sua tá de perna para baixo, se a sua tá toda bagunçada. Eu não digo, irmão, uma briga, uma discussão com o esposo, isso é normal, mas muitas das vezes você vê por aí mulheres, irmãs, que o marido tá com um amante, tá saindo por aí, ela sabe disso, e é líder, é dentro da igreja, tem cargo, é líder de mocidade, é líder de círculo de oração. Irmã, se na sua vida não está dando certas estratégias, é momento de você parar e refazer os seus planos. É momento de você parar, se trancar com Deus e refazer a tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que abandona os seus negou a fé. Irmão, você precisa cuidar dos seus na oração. Você precisa buscar a presença de Deus, irmão, em clamor, em jejum. Infelizmente, irmão, as pessoas têm tido uma vida destruída, porque como diz em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Igreja, é momento de você buscar o conhecimento da palavra do Senhor. É momento de você parar e buscar estratégias em Deus, não ser tolo como Sara, fazer da sua maneira, querer dar uma ajudinha para Deus. Seja sábio, irmão. Busque a estratégia no Senhor. Busque os caminhos do Senhor. O diabo tem destruído os lares, ele tem destruído a tua casa, irmã. Ele vai conseguir isso com eficácia. Pare com isso. Vai buscar direção no Senhor, querida. Vai buscar sabedoria em Deus de como lidar essa situação. Arrume a tua casa. Haramanaga, Xeremecleve, Andaramanai. Arrume teu lar primeiro, igreja. Arrume a tua vida. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido tempos onde muitos têm casado pela segunda vez, porque muitas das vezes não tem sabedoria em manter o seu lar, em manter a sua casa. Mas eu digo a vocês, irmãos, aprenda a guerrear pelos seus. Aprenda a guerrear pela sua casa. Aprenda a guerrear por aquilo que verdadeiramente vale a pena. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Abraão prosseguiu a sua vida, que ele mesmo assim continuou firme e forte, crendo no Senhor, na promessa de Deus. E diz a palavra do Senhor, irmão, que quando passaram-se alguns anos,
Sara engravidou de Isaac. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Abraão já tinha 99 anos quando seu filho Isaac, irmão, nasceu. Eu quero dizer a você, irmão, que muitas das vezes os anos passam. Muitas das vezes, irmão, o tempo esvai, a gente pensa assim, Deus, eu tô ficando velha. Deus, eu tô ficando velho, sua promessa não vai se cumprir. Mas eu quero dizer a você, irmão, vale a pena esperar no Senhor. E diz a palavra do Senhor, irmão, que Abraão, ele viu sendo cumprida a promessa que Deus lhe fizera. Não só do seu filho Isaac, mas de tudo que Deus lhe prometera. Tudo aquilo que Deus falava com Abraão, irmão, Deus havia cumprido na sua vida. Abraão foi um homem, irmão, que ele teve uma jornada muito grande. A Bíblia diz assim que ele foi, irmão, primeiro homem, irmão. Ele foi lá, deu o dízimo a Melquisedeque. A palavra do Senhor diz assim que Abraão, irmão, ele simplesmente buscava agradar o Senhor. De todo o seu coração, de toda a sua alma, Abraão, ele buscava fazer o querer de Deus. E eu quero dizer a você, irmão, tudo que Abraão fazia era por fé. Abraão, irmão, ele não servia a Deus, irmão, simplesmente em troca de nada. Ele servia a Deus, ele era devoto ao Senhor simplesmente porque ele tinha fé em Deus. E quantos, meu pai, nessa madrugada, Senhor, tem estado sem fé, não tem conseguido olhar para Deus, não tem conseguido firmar-se com Jesus, não tem conseguido caminhar na presença de Deus, porque diz, Senhor, a luta está grande. Senhor, o Senhor fez uma promessa, não se cumpriu ainda. E querido, pensou se Abraão fosse desistir? Isaac jamais teria nascido. Eu quero dizer a você, persista. Ore um pouco mais. Persista na oração. Ei, persista no jejum. Mas, irmã, Jesus falou que ia libertar meu filho. Até hoje meu filho usa droga. Já tem 10 anos que estou orando. Ei, irmã, persista na oração. Ele vai ser um homem de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que vai ser servo do Senhor. Irmã, tenho orado pela vida do meu marido. Ele não para de beber. É uma prova, aquele homem. Querida, não desista. Ainda que o diabo tenha colocado desânimo no coração de muitas mulheres em relação a seus esposos, eu quero dizer a você, ainda há uma esperança. Ainda há uma solução. Muitas das vezes, querida, Deus está provando a sua perseverança. Persevere um pouco mais na oração, no clamor, no jejum. Jesus te disse um dia que vai fazer uma obra na vida desse homem. Se ele te prometeu, ele é fiel. Deus já não disse para você que te chamou teu marido por pastor. Jesus já não fez uma promessa na vida dele. Então, por que você questiona? Não há o que questionar. Você precisa crer. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que Abraão ele se fortaleceu dando glória a Deus. Querida, muitas das vezes a sua fé, meu irmão, vai estar se apagando, vai ser como uma chama se extinguindo, mas eu quero te dizer, olhe para a situação e diga glória a Deus. Amados, muitas das vezes, irmão, Deus nos faz promessas. E não é na hora que nós queremos que elas se cumprem. O Senhor, certa feita, me prometeu e disse que vai me dar um carro. E todas as vezes, irmão, que eu tenho que pegar um ônibus, que eu tenho que ir em algum lugar, eu faço como Abraão, irmão, eu dou glória a Deus. Quando é muito longe, mesmo que eu vou a pé, eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu digo, Senhor, eu tenho 2 pernas. E eu creio que no momento certo a sua promessa se cumprirá. Então você, abra sua boca e comece a glorificar o Senhor. Começa a dar glórias ao nome do Senhor. Começa a agradecer a Deus. Começa a enxergar o lado bom dessa sua luta. Começa a pedir a Deus graça, porque essa tua luta ainda vai ser um tremendo testemunho de vitória. Deus fará algo lindo na tua vida. Deus fará algo maravilhoso. A tua experiência, irmão, um dia vai ajudar muitas outras irmãs. A tua experiência, irmão, ainda vai ajudar muitos irmãos. Talvez você não tenha tido uma porta de emprego. Tem clamado a Deus por um escape. Tem clamado a Deus pelo teu socorro. Mas eu quero dizer a você, contemple o maná que Deus tem te enviado nesse deserto que você tem passado, o socorro que Deus tem enviado para a tua vida. Querida, às vezes nós passamos por lutas, mas é necessário que nós passemos para que nós somos por Deus aperfeiçoados, para que nós não sejamos um povo, irmão, um povo vazio, um povo oco, um povo sem testemunho, um povo sem frutos. Deus nos prova, irmão, para que nós tenhamos o que dá para as pessoas quando elas nos procuram. Experiência.
Ouro provado no fogo somos as nossas experiências com Jesus, são as nossas lutas diárias que nós passamos, são cada guerra que você passa, irmão, é no nome do Senhor que você as vence. Eu quero dizer a você, lute na presença do Senhor, se levante, se põe de pé, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na tua vida, meu querido, minha querida irmã, porque Jesus está dizendo a você, tudo isso é um vale de experiência. O vale de experiência, irmão, é dolorido, o vale de experiência, irmão, é cansativo, é puxado, ninguém quer passar, mas eu quero dizer a você, passe. Peça para Deus graça, você vai vencer. A tua vitória está logo ali no fim, ela é garantida, ela é certa, ela é garantida pelo sangue de Jesus. Chega de murmurar, siga adiante. Tenha fé, ainda que você não está vendo nada, ainda que a tua vida esteja uma tremenda escuridão, aí eu digo a você, feche os olhos e pela fé comece a contemplar o mover de Deus. Você que tem passado uma madrugada de tribulação, noites turbulentas, a tua vida parece que não sai da noite, mas em nome de Jesus eu quero te dizer nessa madrugada, contemple pela fé o amanhecer de Deus na tua vida, porque a palavra do Senhor nos é clara que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, em nome de Jesus, eu vejo nessa hora o primeiro raio de um sol brilhando na vida de muitos crentes que estão na prova. Em nome de Jesus, você vai ver, Deus te dará, irmãos, um sinal de esperança. Ele vai te mostrar que ainda há esperança. Deus te mostrará que ainda existe esperança nessa situação que você está vivendo. Que ainda existe o que ser feito nessa situação que você está vivenciando. Não abaixa a tua cabeça, não. Não abaixa a guarda, não, querido. Confia no Senhor, porque Ele é fiel com você. Ele é fiel na tua vida. Eu quero dizer a você, tão somente marche. Coloque a tua confiança, a tua fé no nosso Deus. E você, como Abraão, vai conquistar. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Abraão, mesmo depois que havia morrido, Deus ainda continuou e continua até hoje honrando a aliança que tinha com Abraão. E eu digo, não vai ser diferente na tua vida. Todas as promessas que Deus tem com você, Ele vai cumprir. Deus é um Deus que honra as suas promessas. Deus é um Deus que honra a sua palavra, que honra as suas alianças. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, querido ouvinte da palavra de Deus, ouça a voz do Senhor, querido. Confie, porque se Ele te prometeu que a vitória é sua, se Ele disse que Ele está com você neste negócio, é porque Ele está. E Ele vai te honrar. Amém? Se você foi edificado com esse áudio, encaminhe para que você sabe que precisa ouvir. E se você quer participar dos nossos moveres de oração, basta adicionar no meu WhatsApp e me chamar, irmãos, no particular e dizer, irmã, eu quero participar do grupo de oração que eu te adiciono. Meu WhatsApp é 11 9 50 28 9761. E você é bem-vindo para orar conosco. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.